Olá, amigos cafeicultores! Sempre gosto de falar que na cafeicultura dificilmente conseguimos resultados milagrosos de um dia para o outro. Os melhores resultados são construídos um pouco a cada ano. Assim como uma boa construção precisa ter uma base forte, precisa ter técnicas corretas, ter capricho e cuidado com a obra, e o tempo necessário para passar todo o processo e sempre gastando um bom dinheiro. Quem já construiu uma casa, por exemplo, sabe o tanto que se gasta. Na cafeicultura, essa construção é igualzinha. Precisamos plantar corretamente para ter uma base forte. Técnica correta que sempre compartilho com vocês aqui no canal. O amor, cuidado e capricho que são tão importantes para um bom resultado e o tempo para que se processe todo o metabolismo de desenvolvimento da planta, convertendo em altas produtividades. A grande diferença é que ao se gastar o dinheiro em uma casa construída, irá te trazer conforto ao morar nela. Mas o dinheiro bem gasto nas lavouras de café é um bom investimento, pois irá te retornar em produtividade e lucratividade. E para termos sucesso nesse retorno do investimento, é preciso não cometer erros, principalmente nessa fase que estamos, que é a fase inicial de enchimento de frutos, que chamamos de granação. E esse é o assunto do Gustavo Renó Café de hoje. Esse ano tivemos uma verdadeira novela em relação às múltiplas floradas. Algumas regiões mais intenso problema e outras nem tanto. Essas múltiplas floradas faz com que não tenhamos a fase bem definida na cafeicultura, misturando pós-florada com pré-florada, pré-granação com pós-granação, e logo teremos maturação junto com expansão do fruto e granação, o que dificulta a colheita e temos menos eficiência nos tratos culturais, nos obrigando a se adaptar e utilizar mais tecnologia para enfrentarmos essas variações. Quando está tudo dentro do comum, temos uma fase bem definida, que é a granação dos frutos, que é o período de 118 a 147 dias após a florada. Um período, talvez, o mais representativo em resultado de produtividade e rendimento do café colhido. Quando temos a sorte de encontrar uma lavoura saudável e bem construída, com clima ameno e chuvoso, nessa época de granação, certamente teremos muitas alegrias ao beneficiar nosso café. Teremos um café de peneira alta e bem pesado, daqueles que o saco de café nem encheu e já deu 60 quilos. Como é bom, hein? Aposto que você deve estar pensando, que saudades dessa época. E realmente faz 3 anos que o clima não colabora para termos essa alegria com bastante gosto. Principalmente esse ano que a primavera iniciou com muito calor. Mas estamos iniciando a granação agora e podemos ter bons resultados ainda nessa safra. Eu disse bons resultados, pois ótimos resultados? Já sabemos que está difícil devido aos problemas de clima que já passamos até agora. Qual o risco maior de corrermos nessa fase de granação? Mas antes, eu vou interromper só um pouquinho, pois chegou a hora. A melhor hora. A hora de você sentar o dedo no like. E se você ainda não é inscrito no canal e não sabe como se inscrever, peça ajuda para alguém criar uma conta no Gmail e se inscrever no Gustavo Renó Café aqui no YouTube. E o seu comentário aqui nos vídeos é muito importante para a gente também. Não esqueça também de seguir a gente no Instagram, TikTok e Facebook. Tem conteúdos inéditos nessas outras plataformas. Vale a pena você ajudar a fortalecer a nossa cafeicultura. O nosso maior risco nessa fase é de faltar chuva e a temperatura for muito alta, ocasionando nos frutos o que chamamos de coração negro, que é quando você vê um fruto ainda verde na planta, todo normal, mas quando você corta com canivete, ele está preto e oco por dentro. Quando isso acontece e você não percebeu, ao chegar ao final de fevereiro ou início de março, esses frutos defeituosos amadurecem e começam a cair. E muitos cafeicultores acham que vão perder o café e correm para fazer arruação nas lavouras, desprotegendo o solo
próximo da planta em uma época que o sol ainda é muito quente. Ou seja, a planta que já havia sofrido na granação ainda terá que aguentar o estresse do solo desprotegido, perdendo água e sofrendo com calor. Só que agora, por culpa do cafeicultor, que arruou muito cedo e não pelo clima. Como não podemos modificar o clima, temos que fazer o possível para termos uma melhor granação. A irrigação é algo importantíssimo que ajuda muito nessa fase. A nutrição correta, produtos com tecnologias avançadas que melhoram muito esse processo, a sanidade de planta aliados com um bom controle de mato são essenciais para uma boa granação do fruto. Na nutrição vou destacar 4 nutrientes muito estratégicos para o sucesso da granação. O primeiro que todo mundo sabe é o potássio, mas não só porque o fruto possui uma boa quantidade dele no fruto, mas sim que é um nutriente que regula a perda de água da planta nos momentos de clima bom e principalmente evita que a planta perde água nos momentos ruins. Quanto melhor é a transpiração da planta, mais café a lavoura produz. Agora, se a lavoura está com excesso de potássio, o tiro vai sair pela culatra, pois alta concentração de potássio irá atrapalhar a absorção do nosso segundo nutriente estratégico na granação, que é o magnésio. O magnésio tem muitas funções. Nesse caso, ele tem a capacidade de ativar os transportadores de energia, que são os açúcares, para os grãos de café. E como se fosse o combustível para esse processo da granação aconteça com qualidade e bons resultados. O terceiro nutriente interessante é o zinco, que é responsável por transformar os açúcares não digestíveis para açúcares digestíveis, para compor os grãos de café. O zinco, nesse caso, comporta-se como um cozinheiro ao transformar o alimento dos grãos. E por último, o nutriente boro, que terá a função de manter o fluxo de açúcares livre para serem transportados. Essas vias de transporte podem facilmente ser obstruídas, dificultando o transporte e, consequentemente, a granação. E o boro ajuda nesse fluxo como se fosse um guarda de trânsito. Em relação aos produtos com tecnologias para melhorar esse processo da granação, eu vou convidar o Rodrigo Muniz, que é DM da Stoller. Primeiramente, Gustavo, parabenizá-lo pelo excelente trabalho de levar conhecimento na casa de tantos produtores, consultores, técnicos. Eu que agradeço vocês estar aqui participando com a gente, aqui contribuindo. Que isso, pra gente da Stoller é um prazer estar com você. Agora fala pra gente, Rodrigão, o que a Stoller tem de novidades, o que a Stoller tem de estratégia para esse momento nosso tão importante que é a granação? Justamente, Gustavo, a gente chegou na granação, né, mas a gente não pode esquecer que a granação é o último componente de produtividade a ser trabalhado para a safra de 2024, né, onde a gente vai influenciar... O restinho do momento aí. Isso, né, onde a gente vai influenciar o rendimento, né, a quantidade de litros de café colhidos da roça para se transformar numa saca de 60 quilos, né, ou seja, dar peso para aquelas sementes. Mas esses componentes começaram lá na indução, na diferenciação, teve a florada, né, o vingamento, o pegamento dos frutos, a retenção e finalizando agora a expansão. Então a gente vai entrar nessa granação e, como você trouxe muito bem, existem 4 nutrientes que são fundamentais para essa fase de desenvolvimento. O potássio e o magnésio, né, que são macronutrientes, que você já falou das suas funções, mas que são exigidos em altas quantidades e a gente deve aplicar no solo antes do início da granação. E esses elementos, eles são redistribuídos na planta. Os outros 2 elementos que você trouxe que são muito importantes, o boro e o zinco, o boro é imóvel na planta e o zinco pouca mobilidade. E esses nutrientes são micronutrientes, exigidos em baixas quantidades. Pensando nisso, a Stoller tem uma solução que é o Mover, que tem como garantia alta concentração de zinco e boro, além de cobre e molibdênio. Então a gente consegue ajudar a planta nesse momento a ter a maior eficiência na translocação dos fotoassimilados, de pegar aqueles carboidratos e transformar em açúcares menos complexos para ter maior fluidez e, consequentemente, melhor enchimento dos frutos. Mas vocês têm como provar que o Mover, né, ele tem agrega, né, essas vantagens no café? Sim, Gustavo. Antes de fazer o lançamento do produto para a cultura do café, a gente fez um trabalho de 5 safras com os nossos parceiros da C3, Consultoria e Pesquisa, lá de Araxá. E nessas 5 safras, somente com a aplicação do Mover, a gente conseguiu
ter um acréscimo de 2,5 sacas a mais por hectare, né? E o que trouxe essas 2,5 sacas a mais foi justamente o melhor rendimento e também o maior percentual de peneira 16 acima. Eu vi esse trabalho, foi muito bem feito mesmo e nos dá bastante segurança de utilizar e ter esses resultados esperados. Obrigado, Rodrigo, pela sua participação aqui com a gente. E aí, meus amigos cafeicultores? Hoje falamos desse momento tão importante em nossas lavouras. Agora eu peço a ajuda de vocês para dar aquela força no nosso canal. Que jeito? Sentando o dedo no like, compartilhando esse canal, mostrando para os amigos, pedindo para as pessoas se inscreverem, não só aqui, como também nas nossas outras redes, no Instagram, TikTok e Facebook. E com isso, a gente rapidinho fortalece mais esse novo canal do Cafeicultor. E o seu comentário é muito importante para mim. Muito obrigado vocês por terem nos acompanhado até aqui. Um forte abraço e semana que vem tem mais Gustavo Renó Café.